Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Saúde Você já está no ar. Na edição de hoje vamos falar sobre câncer de colo de útero com a oncologista a doutora Andréia Sander. Nós vamos conferir como é que foi a semana de conscientização do autismo, trabalho muito legal da equipe multidisciplinar do nosso plano. Tem também dicas do plano com a Vitória Simões. No nosso segundo quadro médico, o médico oncologista Dr. Rafael Azuaga vai falar sobre câncer de intestino. No segundo bloco, tem entrevista com o obstetra e ginecologista especialista em endometriose, Dr. Carlos Barradas. Vamos saber tudo a respeito da endometriose e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida das mulheres. É tudo isso a partir de agora no Santa Saúde e Você. Santa Saúde já está de volta, vamos ao nosso primeiro quadro médico com a oncologista a doutora Andréia Sander, que vai explicar pra gente a importância da prevenção ao câncer de útero. Olá, eu sou Andréia Sander, oncologista clínica do Santa Saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Março Lilás. Ele é voltado para a prevenção do câncer de colo de útero. Tirando os cânceres de pele, ele é a terceira causa de incidência nas mulheres, com a quarta causa de morte por câncer nas mulheres também. Ele é um tumor que está relacionado muito com o vírus HPV, então ele pode dar sintomas de sangramento após relação sexual, dor durante a relação sexual, corrimentos vaginais. Então é muito importante que as mulheres, a partir de início de vida de atividade sexual, façam a prevenção desse tipo de câncer. Como é que a gente faz a prevenção? Através do Papa Nicolau e, além disso, as vacinas do HPV que estão disponíveis no posto de saúde para meninas a partir dos 9 anos e para meninos a partir dos 11 anos também. Então é muito importante a prevenção porque o diagnóstico precoce faz com que o câncer seja curável, diminui aí o risco de morte dessas mulheres também. Obrigado, doutora Andréia. É importante a prevenção. Existe a vacina e existe o exame de Papa Nicolau. Então, as mulheres devem sempre estar acompanhando a saúde no médico. O melhor remédio é a prevenção. Seguimos aqui com Santa Saúde e Você. Vamos chamar agora a Vitória Simões, que vai trazer dicas do plano para vocês. É com você, Vitória. Verifique seu comprovante de agendamento. Caso você tenha agendado uma consulta pelo WhatsApp no número 13 4007 2250, um comprovante de agendamento com informações importantes foi enviado no fim do processo. Verifique todas as informações desse comprovante, incluindo o endereço de sua consulta, para uma maior facilidade no seu atendimento. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória, pela dica. Vamos agora ao nosso segundo quadro médico, falando também sobre câncer, desta vez câncer de intestino, com o oncologista Rafael Azuaga. Doutor Rafael, o que a gente pode fazer e devemos fazer para nos prevenir dessa doença? Olá pessoal, eu sou o Dr. Rafael Azuaga, sou médico oncologista e vim falar um pouco para vocês sobre a campanha do Março Azul Marinho, que é sobre a prevenção do câncer colon-retal, que nada mais é do que o câncer de intestino. Quais são os fatores de riscos para o câncer de intestino? Obesidade, dieta gordurosa, sedentarismo e uma coisa que poucas pessoas sabem, os embutidos, carnes processadas, presunto, linguiça, peito de peru. Então temos que tentar melhorar esses fatores de riscos para tentar reduzir o câncer de intestino. Histórico familiar também é importante. Então é importante você conversar com o teu médico se você tem algum histórico familiar para fazer os exames na hora certa. Como é que se faz a prevenção? Temos que lembrar que o câncer de intestino é de crescimento lento, ele demora para criar um câncer agressivo, grave.
Se a gente fizer os exames na hora certa, a gente tira o tumor logo no exame e a gente não precisa fazer quimioterapia, radioterapia e às vezes fica livre da cirurgia também. Temos que fazer colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Todo mundo, sem exceção, tem que fazer o exame. Se você tem mais de 45 e não fez o exame, vai no teu médico, conversa com ele, que ele vai falar qual que é o mais indicado para você. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigado, doutor Rafael. Nesse caso, a alimentação tem um peso muito grande aí nessa doença, então se a gente tiver melhor costume alimentar, a gente pode contribuir para ter uma saúde intestinal melhor. E a gente aproveitou agora, ao longo do ano, existem vários meses dedicados a várias campanhas de prevenção. Então não dá para fazer, de repente, num mês, todas as doenças. Então a gente está pegando um pouquinho de um mês e de outro para falar de todas as campanhas, que é o mais importante. Eu vou chamar de novo a Vitória Simões, que tem mais dicas do nosso plano para vocês. Alguns exames realizados na Avenida Ana Costa, 290, no Gonzaga, em Santos, não necessitam de agendamento. Confira a lista: raio-x, eletrocardiograma e laboratório, exceto os exames de curva glicêmica, curva de lactose, exame de clonidina e GH. Em nossas redes sociais há todas as informações e horários de funcionamento para a realização desses exames. Escaneie o QR Code ao lado ou acesse o nosso Instagram, @Plano Santa Saúde. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Obrigado, Vitória. Vitória sempre com dicas muito legais e importantes para você aproveitar o nosso plano. Voltamos aqui e olha, gente, a equipe multidisciplinar do Santa Saúde realizou um trabalho muito legal em comemoração à Semana de Conscientização do Autismo. Vamos acompanhar agora as imagens e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Parabéns à equipe multidisciplinar do nosso Santa Saúde. Muito interessante e importante esse tratamento cada vez mais humanizado feito pela nossa equipe. Então, de parabéns. Santa Saúde prossegue. Depois do intervalo, a gente volta com entrevista com o médico especialista em endometriose, obstetra, Dr. Carlos Barradas. Vamos falar sobre endometriose, um mal que atinge cada vez mais mulheres. É rapidinho. Se você está num momento de decidir por um plano de saúde, conheça os nossos produtos. Planos individuais, empresariais a partir de 2 vidas, coletivos para categorias profissionais e uma novidade. Você que tem MEI, planos a partir de 1 vida. Procure um corretor credenciado ou acesse nossos canais de comunicação. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017, o laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. A Cresmed Comercial Hospitalar
orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Center Limp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. Olá, Santa Saúde, você já está de volta para esse segundo bloco muito especial. Eu recebo aqui o ginecologista e obstetra, especialista em endometriose, o Dr. Carlos Barradas, que vai conversar com a gente a respeito da endometriose, um assunto que está tão em voga ultimamente nas redes sociais, na mídia. Então trouxemos aqui um especialista no assunto para debater com a gente e explicar um pouco o que é a endometriose. Dr. Carlos Barradas, muito obrigado pela presença. Olá, Guto. Eu que agradeço o convite. Então, quando a gente fala de endometriose, né, eu estou falando de uma doença multifatorial. A importância da endometriose é porque 10% das mulheres, no geral, elas vão apresentar esse tipo de problema, esse tipo de doença. E o problema da endometriose, ela não é uma doença que leva à morte, né? Mas é uma doença que acaba atrapalhando muito a qualidade de vida. E aí a importância, né, da gente estar falando sobre a endometriose. A endometriose nada mais seria do que a parte interna do útero fora do útero. E ela pode se encontrar em N locais. Ela pode se encontrar principalmente na parte posterior do útero, pode acometer intestino, bexiga. A gente tem relatos na literatura de endometriose em pulmão e cérebro. E a gente, em algumas circunstâncias, a gente tem que até fazer cirurgia de endometriose nesses órgãos específicos. Para retirar... Para tirar o tecido. É que assim, que nem eu comentei com você, Guto, a gente está falando de uma doença que atrapalha a qualidade de vida. Então, tudo vai depender do objetivo da mulher e do quadro sintomatológico dela. Então, a gente tem diversas linhas de tratamento, mas a cirurgia para esses órgãos, às vezes, ela tem que ser feita. E a endometriose, ela causa dor no abdômen das mulheres, esse é o principal, esse é o principal Existem sintoma. outros sintomas que elas relatam? Sim, nós temos diversos sintomas, né? Porque quando a gente fala de endometriose, eu estou falando de dor pélvica. E essa dor pélvica, a gente tem um plexo nervoso, né? Que ele acaba sendo responsável pela inervação de várias partes pélvicas, digamos assim. Então, às vezes você pode ter uma lesão, por exemplo, na bexiga, que acaba refletindo, às vezes, no intestino, que acaba refletindo no útero. Então, ela se ramifica, como você relatou, de encontrar até no pulmão. Exatamente. Essa dor, então, vai passando para outros órgãos. Isso. E a mulher, ela pode ter tanto sintomas no trato urinário, como, às vezes, dificuldade para urinar, dor a urinar. Ela pode ter dor na relação sexual. Pode ter, às vezes, dificuldade para estar evacuando, dor para evacuar. Então, esses são alguns sintomas da endometriose. E uma das causas frequentes, né, da procura das mulheres no consultório para a doença de endometriose é a infertilidade. Então, quem te procura em primeiro lugar é para engravidar. E já sabe que tem a endometriose? Geralmente ou é por dor, Guto. E aí elas relatam, olha,
paralelamente eu nunca consegui engravidar. É assim que chega no... Geralmente sim. Claro, existem diversos tipos de caso, né? Mas o grosso é a dor, por causa da dor e em menor frequência infertilidade. E a endometriose, ela pode atingir as mulheres a partir de que idade? Então, a endometriose, a partir do momento que a mulher ela menstrua, ela já é uma mulher já potencialmente para desenvolver a endometriose. A endometriose, o que a gente sabe hoje por trabalhos, é que ela é dependente de hormônio. Então, a partir do momento que a mulher ela menstrua, ela já tem uma exacerbação do quadro hormonal e, principalmente, o estrogênio, ele acaba sendo um cofator para o desenvolvimento da doença. Então, para o leigo entender, a mulher, então, ela produz muito hormônio, que é um combustível para a endometriose. Então, ela produz até em excesso, a endometriose vai lá e se esbalda com essa oferta a mais de hormônio. É por isso que a mulher ela é atingida por essa doença e o homem não. Isso, Guto. Tanto é que assim, as mulheres que elas estão próximas da menopausa, né, elas já têm os sintomas já um pouco amenizados justamente por causa dessa mudança da taxa hormonal, essa queda, redução na produção de hormônios. Existem, você falou em menstruação, existe alguma relação das mulheres ao irem ao consultório relatarem que estão sentindo muita cólica e essa cólica, na verdade, é a dor causada pela endometriose? Sim, sim. Uma das coisas que, graças a Deus, né, a gente tem perdido um pouco no acompanhamento ginecológico, é falar para a mulher que dor para menstruar, dor na relação sexual é normal. Então, a dor ela é um sinal não só para endometriose, como para o diagnóstico de dor pélvica crônica, né? Então precisa tomar cuidado também, porque quando a mulher ela tem dor pélvica, 80% a 90% dos casos são endometriose, mas precisa tomar cuidado às vezes com esses 10% que não é. E geralmente esses 10% podem ser o quê? Pode ser diversas coisas. Então assim, exemplo de dor pélvica, né? Você pode ter uma síndrome dolorosa miofascial, que a mulher ela pode apresentar pontos de gatilho na pelve. Quando esses pontos são ativados, ela tem uma contração involuntária da pelve. Você tem um diagnóstico chamado de síndrome dolorosa hipotalâmica, que mesmo às vezes a paciente ela passando por uma cirurgia, a gente tirando o foco da dor, o cérebro ele entende que ainda tem que mandar estímulo para aquele local. E ela continua sentindo dor. Continua sentindo dor. Aí, nesses casos, a gente acaba mandando às vezes para o ambulatório da dor, para fazer bloqueio do estímulo. A gente tem alterações intestinais no geral. Então, tem vários casos que a gente tem que mandar para o gastroenterologista para fazer pesquisa. Então, por exemplo, se essa mulher tem um intestino que funcione bem, ela vai ter menos probabilidade de desenvolver uma endometriose ou não existe essa relação? Não, ou o problema de intestino é causado pela endometriose? O que a gente sabe hoje por trabalhos é que doenças autoimunes, por exemplo, síndrome de intestino irritável, intolerância à lactose. Então, tem diversas doenças autoimunes ou doenças gastrointestinais que elas têm correlação com a endometriose. Agora, a gente não sabe falar se uma predispõe à outra, mas parece que elas vêm, doenças autoimunes, elas têm associação com a endometriose. O diagnóstico é fechado quando? Então, o diagnóstico, a gente tem, primeiro pela anamnese, né? Então, precisa tirar um histórico bem feito da mulher. Vai fazer uma boa entrevista com essa paciente. Isso, perfeito. Outra coisa também, através do exame físico. Então, o exame físico ele é super importante, tem que ser feito por especialista. A gente tem trabalhos mostrando que o exame físico ele consegue fazer diagnóstico de até 67% dos casos de doença de endometriose. Então, é super importante. E aí a gente tem 2 exames básicos que a gente acaba pedindo. Um deles é o ultrassom com preparo intestinal. Precisa tomar cuidado que esse ultrassom com preparo intestinal ele tem que ser feito por especialista e, sim, infelizmente, é difícil a gente achar esse tipo de especialista no mercado. E a ressonância magnética de pelve com contraste para a pesquisa de endometriose.
Aí, esses são os 2 principais exames que a gente acaba solicitando. Mais essa avaliação física e a entrevista, fecha-se o diagnóstico. Isso, perfeito. A partir do diagnóstico fechado, existem vários tipos de tratamento? É um tratamento só? Como é que funciona? O objetivo do tratamento da endometriose é a melhora da qualidade de vida ou, nos casos de infertilidade, né, a gente está proporcionando a fertilidade para aquela mulher. Então, cada caso vai ter a sua particularidade. Então, digamos, por exemplo, a gente tem o tratamento como medidas comportamentais, então orientar a mulher a ter uma dieta anti-inflamatória. Parênteses, o que é uma dieta anti-inflamatória? Rapidamente, quais os alimentos que devem ser evitados? Refrigerante? Café, refrigerante, comida apimentada, gordura, carne vermelha. A gente fica preocupado sempre com a associação de síndrome de intestino irritável, então tentar segurar na lactose, tá? Basicamente são esses, segurar no glúten, então a gente acaba orientando mais ou menos isso. E aí, atividade física é super importante também, porque todo excesso de gordura que a mulher tem no corpo transforma um hormônio que a gente chama de androgênio em estrogênio, e o estrogênio acaba sendo, digamos assim, o grande vilão da endometriose. A gente tem as medidas comportamentais, né, que são essas. A gente tem o tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é basicamente através de hormônio. Então, o objetivo nosso é bloquear a mulher. O que seria bloqueá-la? Entrar com medicamento para ela não menstruar. Na literatura, não tem digamos assim, o tratamento hormonal primordial, aquele padrão ouro. Nosso objetivo com o tratamento é bloquear a mulher. Quando a gente consegue o bloqueio, né, ela não menstruar, digamos que essa seria a linha de tratamento adequada. E aí a gente tem a opção também da cirurgia. A cirurgia, como a gente está falando de qualidade de vida, e a cirurgia é uma cirurgia de alta complexidade, ela deve ser indicada só após a gente tentar todas as medidas, não só comportamentais, como também o tratamento medicamentoso. Assim, o que a gente tem visto, né, com o passar do tempo, é que a prevalência da endometriose, ela vem aumentando, né? E ela vem aumentando por alguns fatores. Um deles é essa mudança, né, da vida da mulher, no modo geral, que cada vez ela tem engravidado mais tarde. E esse período de gravidez mais tardia acaba deixando ela, digamos assim, mais exposta aos hormônios endógenos que ela produz. E aí, isso seria um dos fatores. Outra também é a alimentação errônea, né, que a gente pega. Então, muito fast food, alimentos inflamatórios. Então, hoje, pelo fato também da carga de trabalho da mulher, né, ela procura o alimento, às vezes, mais rápido, né, mais fácil. Então, isso acaba também ajudando, contribuindo, né, para o aparecimento da doença. E hereditariedade também? Sim, sim. O fator hereditário... Numa menor escala ou numa escala numa menor escala, interessante? Também acaba entrando. A pessoa consegue ficar livre da dor? Sim, sim. O objetivo nosso é justamente esse, independente se ela for para cirurgia ou para tratamento medicamentoso ou medidas comportamentais. Então, assim, o que a gente acaba, o que é orientado, né, a gente dá um intervalo mais ou menos de 2 a 3 meses desses testes, né, e aí ver se ela tem resposta. Se essa mulher ela não tiver resposta, ela tem indicação cirúrgica. E aí você consegue classificar isso para a questão hereditária e existiria um outro caminho? É uma mulher lá, aquele protótipo olha, puxa, todas deviam ser assim, e ela mesmo assim desenvolveu endometriose. A gente tem diversas etiologias da endometriose, né? Então começou pela teoria de Sampson, né, que é da menstruação retrógrada. Então a mulher ela menstrua não só para a parte vaginal, mas também a menstruação ela acaba caindo para dentro da pelve através das trompas. E aí o tecido endometrial, a parte interna do útero, acabava se localizando nesses tecidos. Conforme o tempo foi passando, acabaram se criando outras teorias. Então a gente tem da célula totipotente, que são células da mesma origem embrionária, que elas podem mudar para endometriose. Então isso seria justificativa, às vezes, de endometriose, relatos de endometriose que a gente tem no olho, no cérebro. Teve uma cirurgia que a gente foi fazer, eu opero com um cirurgião geral, que ele é tórax, quando a gente às vezes tem a parte intestinal, né? E a gente fez uma cirurgia de endometriose de tórax.
Então, assim, para fazer a retirada da endometriose no pulmão. Então, são casos raros, mas pode acontecer. A gente tem a teoria da parte imunológica. Então, mulheres, às vezes, elas têm esse sistema imunológico um pouco mais deficitário, que acabam tem essa predisposição, às vezes, ao desenvolvimento da doença. E aí tem a parte genética também. Mas, assim, são N teorias que a gente tem para justificar a doença. E o maior desafio é garantir uma qualidade de vida. Esse é o objetivo principal. Para essas mulheres. E acabar com a dor. Não é ajudar a conviver com a dor. Isso, a gente tem que o objetivo nosso é zerar a dor. Como identificar um possível quadro de endometriose e o que fazer? Acho que é importante procurar um especialista, um médico que saiba orientar de acordo com a necessidade do paciente, né, doutor? A mulher, ela precisa focar principalmente a qualidade de vida, né? Então, ver como é que está o dia a dia dela e ver como é que está essa dor, né? Que se aflige ela, né? Sempre está procurando conversar com o ginecologista e ver o que o ginecologista dela vai orientá-la. O fato da endometriose ela estar mais em evidência. É muito frequente as mulheres elas virem procurar por causa de dor pélvica, virem procurar e não ser endometriose. E no passado era o inverso, né? Então a gente tinha que caçar a endometriose nelas, porque ela passou a vida inteira escutando que ter dor é normal. Então acho que o primeiro alerta que eu dou aqui nesse bate-papo nosso a partir do momento que a mulher ela tem dor pélvica e está incomodando ela deve estar procurando ajuda. Principalmente fora do período menstrual. Que ela Independente. Porque a cólica ela é mais frequente quando a mulher vai menstruar. Isso, correto? Mas não quer dizer que ela tenha que ter cólica só na menstruação. Entendi. Então, E é importante também a ajuda da mãe, caso seja uma menina mais jovem, para orientar e essa dor não persistir e, de repente, essa menina, essa mulher, perder a qualidade de vida, né? Sim, sim. Porque você deve ter casos de pessoas que se desinteressam de praticar algum tipo de atividade física por conta da dor, sair por conta da dor, perdem toda a referência de vida, as amizades, né? Eu tenho, como a minha especialidade é endometriose, eu tenho diversos casos no consultório, né? Eu já tive paciente que operou 19 vezes já por endometriose e infelizmente não foi por especialista, então acaba arrastando o quadro de dor. Isso influencia na saúde mental, né? Sim, sim. A família dessa pessoa também deve sofrer junto? Eu tive paciente casada casada com o marido já há mais de 20 anos, sem relação sexual há 8 anos, por causa de dor pélvica. Isso. E assim, o gostoso, né, desse tipo de tratamento é que a gente consegue ver a resposta dessas mulheres, né? Então você vê que melhora mesmo. Consegui, agora e sem dor. Exatamente. Que às vezes ela poderia até ter um relacionamento, segurar a dor. Exatamente. Até para não ficar numa situação ruim com o marido. E acabar absorvendo essa dor e isso acabar extrapolando, ela de repente descontando em outra coisa, comendo ou fumando. Sim, sim. Isso se tornar uma bomba relógio e começar, além da endometriose, ela ter outros problemas. Né? Perfeito. Aí você entrou num ponto que é válido a gente estar conversando, que é justamente a respeito do acompanhamento, às vezes, psiquiátrico ou psicológico. Que existe, que tem que haver também. Isso, justamente. Uma das coisas que é frequente é paciente com fibromialgia e endometriose. Então, a equipe multidisciplinar ela é super importante. Você controlar, porque quando a mulher ela tem muito estresse, ela tem muita liberação de enzima inflamatória. E isso daí ajuda também para a dor dela do dia a dia. Que é o combustível, da endometriose. Doutor, estamos chegando no final do programa. Muito obrigado, foi esclarecedora essa entrevista. Todos temos que saber, também os homens têm que saber, até para auxiliar as esposas, as namoradas, as irmãs, enfim, para que elas procurem ajuda e se tratem. É importante procurar uma ajuda especializada, né, doutor? Perfeito. Para não ficar sofrendo ainda mais com essa dor. Guto, foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Vais voltar mais vezes aqui, porque temos temas que são muito importantes e que devem e serão discutidos aqui. Santa Saúde Você fica por aqui.
Nós voltamos na próxima edição. Santa Saúde e você. Apoio. Center Limp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.